A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Hoje é o dia 56 da nossa leitura anual, amém? Fique conosco. Amados, hoje nós estamos iniciando o livro de Deuteronômio, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 de Deuteronômio até o capítulo de número 2, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 1, dos versos de número 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que havia em Astarote e em Edrei. Amém? Amados, nós vimos como Deus conduziu esse povo no meio do deserto, né, durante os 40 anos, através do livro de Números, né? E agora nós vamos ter aqui no livro de Deuteronômio o que parece ser uma exortação, uma sequência de exortações, de mensagens que são pregadas por Moisés para esse povo. Se você não leu a porção diária de hoje, leia aí o capítulo 1 e 2, não deixa de ler, é importante para que você esteja por dentro do que nós estamos falando. Então Moisés, ele vai apresentar uma sequência de mensagens, né? A palavra Deuteronômio, ela vem da tradução grega, que significa uma segunda lei, uma repetição. É uma tradução meio que equivocada. Nos escritos originais judaicos, não é isso, né? São essas as palavras, seria o nome, né? Ou palavras. Então, esse livro, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Deus vai exortar esse povo que está entrando na terra, que já está tomando posse dela. Porém, esse povo que está entrando, é sempre bom a gente reforçar isso, não é o mesmo povo que saiu do Egito. Aquele povo pereceu no deserto. Eles morreram no deserto porque foram rebeldes a Deus, né? E no capítulo 1 e 2, Moisés vai justamente contar a história de Israel durante esses 40 anos. Ele fez um pequeno resumo de como Deus conduziu eles no deserto, e ele mostra, por exemplo, detalhes importantes sobre como o momento em que ele falou para Deus e falou para o povo que era muito exaustivo o trabalho dele e que se levantaram ali líderes de famílias, homens sábios, inteligentes, experimentados, para serem chefes, né, e ajudar Moisés nessa tarefa, como por exemplo o chefe de milhares, chefe de 100 e chefes de 10. Depois nós vamos ver que, além disso, ele vai mostrar como que o povo, né, mesmo vendo as providências de Deus, o maná, a água, a carne, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem de dia, a proteção de Deus, o cuidado, e mesmo assim eles foram rebeldes contra Deus. E muito mais do que isso, ele vai mostrar que Deus era quem cuidava deles e que concedia vitórias. E nós vamos ver, por exemplo, alguns detalhes importantes, como por exemplo que Deus fez eles passarem pelas terras dos descendentes de Esaú e pelas terras dos descendentes de Ló, e não permitiu que eles possuíssem aquelas terras, e muito menos que eles entrassem em conflito com aqueles povos, porque Deus havia dado aquela terra para eles, né? Então ele é um Deus que respeita os limites, respeita os decretos e as promessas que ele fez para os homens, mesmo que esses homens não fossem as nações eleitas. Isso é muito importante. Israel agora vai ter essa visão, né? Então esse livro tem esse propósito de mostrar que Deus, ele quer relembrar ele quer relembrar você de tudo aquilo que ele já fez por nós, e ele quer que nós continuemos, né, a andar nos seus caminhos e nos seus preceitos. O que eu quero te chamar a atenção hoje é que nem tudo aquilo que Deus quer falar conosco nos cultos,
nas mensagens, na leitura bíblica, num devocional, é sempre algo novo que nós vamos aprender. Muitas das vezes o que Deus tem a falar conosco, como no livro de Deuteronômio, em quase toda a sua totalidade, não são coisas novas, mas são coisas que nós precisamos relembrar para estarmos sempre próximos de Deus, sempre perseverantes e nunca nos afastarmos dos seus caminhos e dos seus preceitos. Pois quantos desses pais pereceram no deserto por não persistirem em obedecer a Deus? Moisés chega a citar aqui no capítulo 1 que por eles não perseverarem em buscarem a Deus, eles pereceram no deserto. E quantas vezes nós, por não perseverarmos em buscar a Deus, perecemos também na caminhada cristã e não herdamos as promessas que Deus havia feito para nós, não herdamos as bênçãos que Ele prometeu para as nossas vidas. Então, nessa manhã, que nós venhamos ter o coração doutrinado, ensinado, instruído, capacitado para perseverar na presença de Deus. Como Moisés começou a dizer aqui, olha, após 40 anos caminhando no deserto, hoje eu venho dar aqui novas instruções, venho relembrar vocês de como Deus cuidou, como Deus zelou, como foi a jornada de vocês no deserto até aqui, até este momento, né? Então esse livro ele tem esse propósito de relembrar, de recapitular tudo aquilo que Deus já havia feito para este povo durante os 40 anos e como eles deveriam perseverar em serem fiéis a Deus. Amém? Que nessa manhã seja esse o propósito do seu coração, que nessa manhã seja essa a intenção do meu coração, que nós vamos continuar perseverantes, sempre firmes, bem alicerçados diante de Deus. Outra lição importante desses 2 primeiros capítulos é que eles tinham que entender que quando Deus não estava com eles, eles não tinham que entrar em guerra. E quando Deus estava com eles, eles poderiam estar em guerra. Como nós citamos, contra os povos de Esaú e contra os descendentes de Ló, Deus não permitiu que esse povo entrasse em guerra. Então eles não entraram. Se eles entrassem, Deus não lhes daria vitória. Agora, quando nós olhamos já no capítulo 2, na guerra contra o rei dos amorreus, Seom, você vai ver que Deus endurece o coração deles, Deus enrijece o coração daquele rei, e o texto vai dizer para nós que ali Deus já estava começando a dar vitória. Então, quando Deus nos manda ir para a guerra, nós podemos ir. Quando Deus nos manda entrar em luta por uma causa, podemos entrar, porque Deus nos dará a vitória. Mas quando Deus diz não entre em guerra, não entre em peleja, o nosso coração precisa ser obediente e não entrar em guerras e em pelejas que Deus não nos permitiu entrar. Amém? Que você fique com essa mensagem nessa manhã, que Deus abençoe o seu coração e não se esqueça, se Deus está te falando coisas que Ele já te disse antes, é porque Ele quer que você persevere no mesmo caminho. Amém, amados? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero muito orar com você nessa manhã. Ore comigo, apresente alguém aí que precise dessa oração, que está precisando de uma ajuda, de um conforto, e quem sabe Deus não pode usar você para ser instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, essa manhã, Senhor, nós queremos orar a Ti, queremos clamar ao Teu santo nome, pela Tua bondade e pela Tua graça, Senhor. Bem sabemos que o Senhor é um Deus santo e poderoso e que sabes todas as coisas. Senhor, assim como o Deuteronômio tem algumas finalidades de exortar a vida do povo de Israel, de relembrar, de recapitular coisas que para eles eram importantes, que essa palavra venha ter o mesmo efeito em nossas vidas. Que nós venhamos ser, ó Pai eterno, relembrados, que nós venhamos recapitular tudo aquilo que Deus, o nosso Deus, tem feito sobre as nossas vidas, que essas palavras venham nos exortar, venham nos corrigir, venham nos fortificar, para que nós venhamos nos manter fiéis a Deus, para que nós venhamos nos manter firmes nas suas promessas e nas suas palavras. Abençoa, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, que todas as manhãs tem nos acompanhado aqui nesses devocionais.
Abençoa, Senhor, esse familiar, esse parente que ele tem apresentado a Ti, que ele tem consagrado a Ti através dessas orações. Senhor, quantas pessoas têm retrocedido nessa caminhada até os céus, quantas pessoas têm olhado para trás nessa jornada, Senhor, ó Pai, em que nós estamos caminhando para Ti. Senhor, ó Pai, fortifica os nossos corações essa manhã, nos abençoa nessa manhã, nos anima nessa manhã, para que nós possamos continuar, ó Pai, a caminhar contigo, a perseverarmos na Sua presença e a buscarmos em Ti as Tuas promessas e os Teus propósitos. Então nos abençoa, Senhor, seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe aí o seu like, compartilhe com alguém, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho aí, amado. Todos os dias você terá um devocional aplicativo para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e um ótimo domingo.